sim, alô, alô, oba! Cheguei! Sou o Paulinho Boa Pessoa, mas você sabe que pode me chamar de amigo. Aí não é só isso, não. Eu quero te envolver nesse abraço fraterno, gostoso, amigo. Ó, um abraço sonoro. Um abraço gostoso, sonoro, transmitindo para você todo o meu calor. Em alguns lugares do Brasil, em algumas regiões, fazendo um pouquinho de frio, né? Então esse calor aqui é para você, tá? Você que tá deitadinho na tua caminha. Peraí, eu não posso esquecer do meu reco-reco na costela. Tá aí, ó. Ó. Esse aqui é o reco-reco na costela, tá bom? Um abraço para você que tá na caminha, para você que tá no trabalho a essa hora, você que tá no caminhão, dirigindo pelas estradas maravilhosas do Brasil, pelo menos na nossa imaginação, nem todas infelizmente são assim, né? Mas os lugares são lindos. Então, caminhoneiros, alô carreteiros, um abraço para vocês, que Deus proteja vocês. São Cristóvão, o santo padroeiro dos caminhoneiros, dos motoristas, a proteger vocês todos, tá bom? E obrigado pela carona. Alô, você do táxi, alô, você que trabalha no hospital, na recepção de um hotel, você que está trabalhando agora como costureira nessa oficina. Outro dia eu recebi, foi agora, dia desses, recebi uma mensagem de uma senhora de Paraguaçu Mineiro. E essa senhora me dizia que lá é a terra do terno. Ela trabalha como costureira, construindo, fazendo ternos por lá. Ó, que o nosso almoço seja eterno, eu brinquei com ela. Paraguaçu, não sabia não, que nós tínhamos a terra do terno. O Brasil é uma santa terra em verdade, né? Onde realmente, não é que aqui nasce de tudo, nasce se plantando, onde se plantando tudo dá, né? Naquela famosa carta de Pero Vaz Caminha. Mas não é só isso não, o Brasil também é a terra de tudo realmente, né? Um abraço então para o pessoal de Paraguaçu Mineiro, a terra do terno, um abração para vocês. Gente querida, eu estou chegando, mas quero agradecer demais a esse pessoal que resolveu ser membro aqui do canal. Valéria Carvalho de Jesus, eu estou tão feliz, Valéria. Ela voltou a ser assinante, a Zero Days, ó que legal. Ela é premium, igual a Kelinha fez, a Valéria também o fez. Kelinha e Valéria Carvalho de Jesus voltaram a ser assinante. E quem virou assinante, agora pela primeira vez, Sandra Jesus Viana. Família Viana, aquele beijo para vocês, tá? Deixa eu fazer um convite para você. Por que o Paulinho Boa Pessoa pede assim com tanto amor para que você seja membro? Para que você possa realmente apoiar o nosso canal. Já apoia muito quem entra aqui no canal e ouve a história. Uma história que a pessoa ouça e curta, e ela se inscreve, já está me ajudando demais. Já é uma ajuda sem igual. Agora, quem puder dar aquele quinhão a mais para ser membro, quando a pessoa opta em ser membro do canal, ela paga R$ 6,99 por mês. É um preço simbólico, eu sei disso. Mas ainda assim, eu também reconheço que tem gente que não pode. E se não pode, não há o menor problema. Apenas eu peço a Deus para que um dia você prospere muito e possa com muita folga isso e muito mais. Tá certo? Então, olha, apoie o nosso canal, vai ser muito importante. Mas não é só isso não, viu? Eu quero lembrar que aquele telefone que eu publico bem ao lado do título, ele é o nosso WhatsApp do canal. E eu quero até dar um alerta às pessoas que não peçam apenas nos comentários, por favor, a oração para Dona Elza, tá? Que peçam lá através daquele WhatsApp, porque ali imediatamente a Mariana já o faz. A Mariana é da nossa equipe de produção, aí ela entra em contato já com a senhora Dona Elza, lá em Brasília, e a Dona Elza já anota o seu nome no caderno que com muito carinho ela guarda com todos os nomes da oração. Então aquele telefone 11 São Paulo 95133 6677
951336677. Aquele telefone também é o WhatsApp. Então você pode mandar mensagem por aquele telefone. Por falar em mensagem, eu quero, lógico, vou fazer esse agradecimento já. A Mariana já me colocou aqui ao par dos últimos comunicados que nós tivemos dessa gente maravilhosa que curte o nosso canal e que manda a sua mensagem. Cléo Nascimento, ela está na Carolina do Sul. Olha que maravilha! Ela está na nossa querida e amada América do Norte, nos Estados Unidos, né? Ela está numa cidade chamada... e agora que eu não sei o nome dessa cidade, será que é Augusta? Deixa eu entender aqui. Cléo Nascimento, moro no estado de Carolina do Sul. A cidade de Augusta, é isso mesmo. Estados Unidos. Bom, deixa eu dar um recado, porque pelo recado ela vai esclarecer aqui tudo, não deixando nenhuma dúvida. Então, por favor, pode falar, meu amor. Tudo bem? Eu sou Cléo, eu sou um ouvinte de muito tempo, eu adoro o seu canal, suas histórias. Eu queria ajudar o canal, mas eu preciso da informação só. Esse número para mim, como eu moro fora do país, eu preciso mais informação. Será que você pode me responder? Obrigado. Meu amor, olha, você já está ajudando demais o canal, sendo a nossa ouvinte aí na Carolina do Sul. Tá bom, minha querida? Eu sei que esse teu carinho para mim já significa tanto, tanto, tanto. Mas, de qualquer maneira, você tem aí o WhatsApp, né? Você pode ajudar o canal se tornando membro através do YouTube. Abaixo do vídeo tem todas as informações, tá? E é isso, meu amor. Tá? Muito obrigado, viu, Cléo, pelo teu carinho. Paulinho, tudo bem? Peça a dona Elza, por favor, faça a oração, dona Elza, para minha filha Rayana, que vai numa entrevista de emprego e eu quero que tudo dê certo para ela, diz a Maria Ivone, de Campo Belo, Mineiro, Campo Belo, Minas Gerais. Já passei os nomes para ela, viu, Ivone? Boa sorte para você, viu, Rayana? Torcendo por você, eu e todos os ouvintes aqui. Paulinho, bom dia, sou tua fã, adoro o seu canal e sempre quero ajudar, mas agora tem um Pix. Ah, sim, eu acho que pelo Pix vai ficar mais fácil. É Rose, né? Rose. Então, Rose, obrigado por ter me considerado uma pessoa especial. Veja bem, a chave Pix do canal é o mesmo telefone do WhatsApp, ok? Quem quiser ajudar mandando um Pix será de grande ajuda, pode ter certeza. Então é 0 operadora 11, porque é São Paulo, 951336677. Tá bom, Rose? Se quiser mandar o Pix, fique à vontade e eu só tenho que agradecer. Paulinho, peço que você fale com Dona Elza para orar pela minha família, principalmente a minha filha Viviane, para que os caminhos sejam abertos no trabalho. É a Rose, prefixo 19, quem fez o pedido. Um beijo para ela. Querido Paulinho, novamente eu queria que você contasse a história Mano a Mano. Eu me lembro dessa história, muito comovente mesmo. Diz ela aqui, uma das mais lindas que eu já ouvi no seu canal. Então deixa comigo, o teu pedido é uma ordem, eu vou pesquisar, localizar e vou republicar essa história, tá? Mano a mano atendendo o teu pedido. Tá bom, minha amiga? Obrigado por tudo, por favor, meu nome é Andréia. A Andréia quem pediu. Um beijo, viu, Andréia? Gostaria também que me falasse qual é a história de Dona Elza, porque eu não estou achando, diz André de São Paulo. Não, a Dona Elza, ela não contou uma história, mas contou a própria, mas de viva voz aqui, dizendo que ela é uma pessoa que tem uma vida dedicada à oração, entendeu, Andréia? E ela tem essa vida dedicada a Deus e o pedido dela realmente é muito forte junto a Deus. Então, eu certa vez pedi a ela que fizesse uma oração, meus caminhos abriram bastante, eu falei aqui e tem muita gente pedindo oração e ela o faz com o maior carinho. É isso, viu, Andréia? Ô Paulinho, meu amigo, meu querido companheiro, todo dia eu te ouço, tá? Adoro você como meu contador de histórias. Aceite um abraço
da sua ouvinte número 1, Regina de Urupês, São Paulo. Conheço Urupês, Regina. Um beijo para você em Urupês. Alguém mandou um recadinho para nós aqui, ó. Deixa eu ver. Oi, bom dia, Paulinho, boa pessoa. Estou aqui ouvindo Coração em Conflito, né? Em conflito. Paulinho, estou muito feliz que chorei por você ter lido meu áudio. Você é um amigo camarada, Paulinho. Você é demais. Você é um menino abençoado. Amém. Que Deus te abençoe. Estou muito feliz. Estou aqui na minha rotina, lavando louça. Então, tenho só que agradecer, viu, Paulinho? Muito obrigada por ter colocado meu áudio, né? Para todo mundo ouvir, todo mundo, do mundo todo. Então, estou muito feliz que você não esquece de nenhuma. É muita coisa só para você, né, Paulinho? Mas você dá de conta de tudo, meu amigo. Deus te abençoe e te proteja sempre, Paulinho. Que essa sua caminhada seja longa e mais longa. Muito obrigada. Tenha um bom dia abençoado, viu? Deus abençoe você e todos os seus ouvintes. E muito obrigada, dona Elza. Eu tenho certeza que meu pedido chegou até a senhora. Que Deus abençoe a senhora também, dona Elza, viu? Deus lhe abençoe, dona Elza, lhe dando muitos anos de vida e muita saúde, viu? Muito obrigada, Paulinho. Adorei meu áudio, Paulinho, adorei. Muito obrigada. Obrigado você. E ela disse, ó, difícil dar conta de tudo. Não, eu faço isso com o maior amor do mundo. Lógico que nada na vida é fácil, mas a gente se desdobra. Vocês não acreditam, mas a dedicação do canal é quase full time, o tempo todo. Por isso que a gente diz, quando você puder ajudar o canal, ajude, porque eu preciso de uma equipe mais forte para que a gente possa atender cada vez mais pessoas. Deus abençoe grandemente você, Paulinho, e muito obrigada por tudo. Diz a Yara Gomes, Fortaleza, Ceará. Yarinha, foi aquela que nos mandou o recado, né? Ô, Fortaleza, Ceará. E a israelita, tá na Bahia. Bahia. Alô, israelita, um beijo para você. Depois eu vou te atender no outro dia, até com o teu áudio, tá bom? É que agora, já passado aqui, deixa eu ver o tempo que passou. Já tem uns 12 minutos já, né? Talvez até um pouquinho mais. Então agora eu preciso começar a segunda parte dessa história linda, espetacular, chamada Coração em Conflito. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, a Suelen, retomando a narrativa da minha história para contar para você mais essa parte da minha vida. Então, Paulinho, eu não sei, eu perdi completamente o controle daquilo que eu sentia no meu coração. O Luiz Miguel, o meu sogro, ele passou a povoar a minha mente, sabe? Eu já não sabia mais o que fazer para dar vazão àqueles sentimentos todos. E exatamente naquele dia, eu acordei com uma vontade, com um desejo assim tão forte em mim, uma vontade de resolver aquela situação. Foi por isso que eu me apressei em levar as crianças para a escola. A Sofia eu deixei na escolinha dela e os gêmeos, o Marcos e o Mateus, na outra escolinha. E naquele dia, eu acabei inventando uma desculpa que eu não ia ter aula na faculdade. Mentira, a aula seria normal, mas eu resolvi faltar, porque eu estava consciente de que eu não poderia perder aquela chance jamais. Então eu fiz tudo conforme eu acreditava que devesse ser feito. Eu não sei o que me deu na cabeça. Há um momento, e aqui eu queria fazer um parênteses nessa história. Há um momento que nós não controlamos mais as faculdades mentais. Verdade é essa. Há um momento em que a razão, ela completamente é dominada pela paixão. Sabe, existe isso. E eu não sou nenhum ser especial, eu não sou diferente de ninguém. Eu falo do ser humano de uma forma geral. Há um momento que a nossa razão sucumbe diante de uma coisa chamada paixão. Existe sim esse momento, não na minha vida só,
mas no momento de qualquer outro ser vivente. E comigo não foi diferente. Então eu não sei o que se passou com a minha razão naquela hora. Eu não consigo entender o que deu na minha cabeça naquele instante. Mas eu me aproximei do Luiz Miguel. Ele estava assim sentado no sofá, tomando ainda café. E quase que eu não conseguia respirar. Tinha que ser no supetão, porque se eu parasse, eu não faria aquilo que eu vim destinado a fazer. Na verdade, um outro parênteses. Durante o tempo que eu voltava sozinha da faculdade, dentro do carro para casa, pensando no Luiz Miguel, eu vinha articulando tudo conforme eu ia fazer. Eu tinha até imaginado que ele talvez estivesse no sofá mesmo. E ele estava. Então, dentro do carro, assim, sozinha, eu pensei, já escutei falar que alguns jogadores de futebol realizam grandes jogadas em campo, porque eles pensam essa jogada antes de a partida começar. Eu já escutei falar disso. Grandes jogadas, brilhantes jogadas, muitas vezes são pensadas pelos craques antes até deles entrarem em campo. E foi assim. Antes de eu entrar na minha casa, eu pensei como eu ia fazer com o Luiz Miguel. Eu falei, olha, se eu chegar em casa e ele estiver no sofá, vai ser de supetão. Vai ter que ser do jeito que eu estou imaginando. Eu vou fazer isso. Eu vou me jogar para cima dele. Então chegou o momento da prática, porque uma coisa é pensar, uma coisa é a teoria e a outra é a prática. E eu não sei onde foi que eu tirei essa coragem toda. Talvez tenha sido até meu desespero, já que aqueles dias todos estavam passando numa rapidez tão grande. E se aproximava o dia do Luiz Miguel ir embora. Seriam 90 dias, talvez um pouquinho mais, talvez até um pouquinho menos. Mas já estava vencendo o prazo dos 90 dias. Estava chegando o momento dele ir embora. Era aquela hora ou não era nunca mais? Eu tentaria naquele instante ou eu não tentaria nunca mais? Eu tinha ensaiado tudo no carro quando eu voltava para casa. Bastava agora colocar em prática. E eu fiz. Eu me joguei para cima do Luiz Miguel. A minha boca, com sofreguidão, procurou a boca do Luiz Miguel. E nós nos beijamos. Quer dizer, eu comecei aquele beijo. Seria então correto dizer que eu o beijei. O beijei. Era o meu desejo. Eu não podia deixar o tempo passar. Eu não podia deixar aquela chance escapar. A princípio, ele ficou parado apenas recebendo o meu beijo. Ele ficou como que paralisado diante da minha atitude. Foi louca. Foi uma atitude louca, sim. Mas eu fiz exatamente o que eu tinha vontade de fazer. O meu desejo. Depois ele me olhou e ele me perguntou de uma maneira séria. E diante da pergunta dele eu me apavorei, porque eu comecei a entender que talvez eu tivesse feito a coisa mais errada do mundo. Quando seriamente ele me olhou e disse: mas o que você fez? Suelen, o que você fez? Eu me senti tão diminuída nessa hora. Eu me sentia relés.
Eu não exagero, eu me sentia a pior de todas as mulheres. Eu só tinha uma opção a partir daí. Luiz Miguel, me perdoa. Luiz Miguel, por favor, você precisa me perdoar. Luiz Miguel, eu fiz uma loucura, me perdoa. Por favor, me perdoa, Luiz Miguel. Eu fiz uma besteira, Luiz Miguel. Me perdoa, por favor. E eu fui falando e chorando ao mesmo tempo e me afastei. E na medida em que eu me afastei, eu acabei entrando dentro do meu quarto. Eu tranquei a porta. Eu fechei a porta do meu quarto, mas não apenas com o trinco. Eu queria me esconder. Eu estava com medo da reação dele. Eu fechei a porta com a chave do meu quarto. Eu fiquei trancado ali dentro. Eu não sabia onde enfiar a minha cara, de tanta vergonha que eu estava. Meu Deus, o que eu fui fazer? Que loucura é essa? Onde eu estava com a cabeça? O que eu fui fazer? Eu me odeio por ter feito isso. Santo Deus, fala que isso é mentira. Fala que isso foi um sonho que eu tive. Eu fiquei assim, sofrendo, mas sofrendo muito, chorando, mas chorando muito. Eu acho que eu fiquei uns 5 minutos, pelo menos, assim. E eu estava dentro do quarto, e até mordendo os dedos. Sabe, quando eu fico nervosa, eu tenho esse hábito. Eu pego o dedo indicador esquerdo e eu coloco entre os dentes e eu mordo o meu dedo. E às vezes eu mordo tão forte que sai sangue. E nesse dia foi exatamente o que aconteceu. É como se eu optasse por uma autopunição. E eu mordendo aquele meu dedo indicador, eu senti até o momento que sangrou. Eu não sabia onde esconder-me. Eu me odiava por aquilo. Fiquei uns 5 minutos assim. E de repente eu escutei que ele bateu na porta. Bateu na porta do meu quarto. Eu levei aquele susto. E ele pediu: Suelen, por favor, abre aqui. Ele falava com a voz firme: Suelen, por favor, abre aqui. Meu Deus, eu tinha que abrir a porta. Não havia outra opção. E eu falei: bom, agora eu vou ficar de joelhos e pedir todo o perdão do mundo. Eu abri a porta do quarto. E quando eu abri a porta, assim, a porta estava entreaberta ainda, eu comecei a falar: olha, me perdoa. Foi uma coisa muito forte que aconteceu comigo, uma coisa muito forte que eu passei a sentir por você. Eu sei que é errado. Eu não sei, eu acho que eu me perdi. Eu acho que me apaixonei. Me perdoa. E quando eu estou falando me perdoa, ele calou a minha boca. Não deixou que eu concluísse. Me beijando também. Foi um beijo louco, um beijo quase que agressivo. O clima entre mim e ele esquentou, mais do que isso. Pegou fogo a um tal ponto que parecia incendiar aquele quarto. E aconteceu entre nós dois, aquele instante, aquele momento. E como nós estávamos ali no meu quarto, foi assim que nós caímos sobre aquela cama. E tudo o que você puder agora imaginar de bom e do melhor que pode haver entre um homem e uma mulher aconteceu entre mim e o Luiz Miguel.
Ele falou que, depois de tudo, ele falou que tinha amado tudo o que aconteceu entre nós dois. Eu amei Suelen. Eu amei tudo que aconteceu entre mim e você. Mas o que, Luiz Miguel? Mas isso foi um terrível erro. E olha, eu não deveria ter feito isso com meu filho. Quer dizer, eu não poderia ter feito isso com o Theo. Eu não podia, eu não tinha esse direito, sabe, Suelen? Eu, de novo, repeti o beijo na boca do Luiz Miguel. Eu disse que, a exemplo dele, eu também estava assim, arrependida e ao mesmo tempo não arrependida. Sabe, quando você se sente dividida? Eu agi dessa forma. Eu não queria, e isso eu disse para ele. Eu sei que talvez possa ter sido um erro. Mas sabe, Luiz Miguel, eu não queria que essa fosse a única vez que acontecesse o que aconteceu entre nós dois. Então, diante do dito por mim, continuamos ali ainda, naquela nossa cama. Quando eu digo nossa, ela havia se transformado em nossa, minha e do Luiz Miguel. Abraçados, nós ficamos ali a manhã inteira. E eu fiquei impressionada. Eu nunca poderia supor e nem imaginar que um homem aos 64 anos tivesse o fôlego que ele tinha. Porque naquela mesma manhã ainda repetimos o nosso ato. Aquilo foi abrindo em mim e nele uma fome, uma vontade de comer alguma coisa. Eu estou falando de fome mesmo. E nós fomos para a cozinha depois, e rindo, meio que querendo esquecer tudo aquilo que era punição. Haveria dentro daquele ato nosso. Vamos dividir em percentual. Haveria o prazer, a felicidade, eu coloco 20%. E 80% o resto seria de punição. Nós estávamos eliminando aqueles 80% de punição. E fomos juntos para a cozinha prepararmos o nosso almoço. E quando deu 4 da tarde, nós fomos buscar as crianças de novo. Fomos buscar a Sofia, o Marcos e o Mateus. Juntos. Ele até depois também me ajudou a preparar o jantar. Sabe, aqui uma coisa que eu preciso comentar com vocês. Impressionante o Luiz Miguel. Ele era um homem que qualquer mulher do mundo sonharia em ter. Uma pessoa centrada, um homem que sabia falar, pausar as palavras, que transmitia uma calma. E depois, do ponto de vista físico, óbvio, ele tinha o seu corpo de 64 anos, ele não era mais nenhum menino, mas tinha uma energia. E aí ele, para valorizar-me, ainda dizia o seguinte, que quem havia passado para ele aquela energia tinha sido a minha pessoa, quer dizer, a minha juventude havia contagiado o Luiz Miguel com aquela força toda. Porque foi impressionante. Eu nunca tinha feito amor com uma pessoa com tamanha volúpia e loucura. Eu estava impressionada. Então, qual seria o fim daquilo? Qual seria, meu Deus? Eu só sei que no meio do processo a coisa estava espetacular. Obviamente, aquele meu desejo daquela não ser a única vez, isso acabou acontecendo. Ele era, olha, veja, eu não gosto de falar assim,
a não ser para que todos possam entender realmente o teor dessa história. Mas eu vou usar a expressão, embora ela seja ofensiva, mas se o outro estivesse ouvindo, como não é o caso, eu vou usar a expressão, ele era 1000 vezes, 1 milhão de vezes mais gostoso do que o filho. Era impressionante. Ele era um homem impressionante. Os cabelos grisalhos, a forma dele conduzir, a calma dele conduzir, isso tudo me levava à loucura. E depois, ele era romântico. Eu aprendi a gostar de bolero. Foi com ele. Eu não conhecia a dança do 2 para lá, 2 para cá. Ele amava uns boleros. E ele começou a colocar uns boleros para que nós dois, quando ficávamos sozinhos em casa, ficávamos dançando. E no início eu não sabia. Então ele teve que me ensinar como é que se dançava um bolero de rosto colado. Sabe, ele era romântico. Ele sabia falar de amor. Ele escolhia as poesias para me falar. Uma delas foi essa. Suelen, minha vida, escuta. Olha, não acabarão nunca com o amor, nem as rugas, nem a distância. Está provado, pensado, verificado. Aqui levanto solene a minha estrofe de 1000 dedos e faço o juramento. Amor firme, fiel e verdadeiramente amor é para sempre. Suelen, não acabarão nunca com o amor, nem as rugas e nem a distância. Meu Deus, como era maravilhoso ouvir tudo aquilo que ele me dizia, de uma forma romântica, inteligente, convincente. Eu me sentia nas nuvens. E o fato dos meus filhos estudarem num colégio em período integral cooperava muito para que nós tivéssemos privacidade, porque as crianças entravam cedo e só saíam às 16h30 do colégio. E assim, quando eu deixava os meninos na escola, eu voltava para casa com ele e o tempo era todo nosso, para os boleros e para os poemas e aquelas coisas lindas de amor. Aquelas semanas foram semanas, sim. Mas olha, eu não tenho medo em afirmar, foram as melhores de toda a minha vida. Eu nunca tinha passado por semanas tão espetaculares. E aí eu comecei a cogitar a hipótese de me separar, sim, do Theo. Sim, esse era o meu desejo. Eu queria me separar do Theo e, afinal de contas, assumir de vez o Luiz Miguel, porque eu estava apaixonada por ele. Ele era o homem da minha vida. Eu pensava assim, em me mudar com as crianças de volta para minha cidade natal, deixar aquela cidade onde eu vivia com o Theo. Afinal de contas, a minha cidade natal também era a cidade natal do Luiz Miguel. E íamos juntinhos por lá. Eu sei que isso daria muito trabalho do ponto de vista da sociedade. Isso ia dar muita conversa, isso ia dar muita fofoca. Mas pergunto, e você vai tentar me responder: o que afinal o amor não vence? O amor é capaz de grandes vitórias. Eu tinha certeza que deveria ser assim. E assim com certeza seria. As melhores semanas da minha vida. E aquele projeto, sabe? Eu vou deixar o Theo. Eu vou largar o Theo. Volto para minha terra natal. E assumo o Luiz Miguel para sempre. Eu quero ser feliz com esse homem. Alguém me dirá: mas espera um pouquinho, você não acha que ele é muito velho para
eu faço questão de voltar lá naquele poema que ele me ensinou, sabe? Aliás, um poema que eu até decorei. Não acabarão nunca com o amor, nem as rugas e nem a distância. Está provado, pensado, verificado. Não vão acabar, não vão conseguir nunca acabar com o amor. Essa é que é a verdade. Mas estava chegando o dia dele ir embora. Ah, meu Deus, o meu coração começou a se apertar no peito. Estava chegando o dia do Luiz Miguel partir, voltar. E agora? E agora? O que eu vou fazer? Como é que vai ser a vida aqui sem ele? Luiz Miguel, tá chegando o dia de você ir embora, sabe? E eu gostaria de falar uma coisa para você. Não sei como é que você vai entender, mas pelo menos isso está muito claro para mim. Eu gostaria de colocar um ponto final no meu casamento com o Theo e quero também voltar para minha terra. Lá eu posso ficar perto de você. Minha mãe pode me ajudar com as crianças para que possamos ter mais tempo para namorar. E quando a poeira baixar, no tempo certo, nós podemos ficar juntos para sempre. O que você acha, Luiz Miguel? Suelen, sim, seria maravilhoso, seria, mas, por favor, não, a razão diz 1000 vezes não. O meu lado romântico e poético diz que sim. Mas olha, eu tenho uma reputação na nossa cidade. Você sabe que eu tenho a minha empresa, onde eu represento uma marca importante de automóvel. Faz anos que eu tenho essa representação. Eu tenho a minha credibilidade. Isso mancharia o meu nome. Eu tenho negócios com a prefeitura que compra os carros comigo, sabe? Eu tenho um nome a zelar. E já pensou que escândalo seria? E outra coisa, eu fico a imaginar o tamanho do buraco que eu causaria no peito do meu filho. Então, por favor, não. A minha reputação seria totalmente comprometida na minha cidade e meu filho, ele não iria conseguir me perdoar nunca, assim como não perdoaria mais você. Então, Suelen, eu sinto muito, mas o que aconteceu entre mim e você vai ficar por aqui, nessa casa, entre essas paredes, nessa cidade, e não vai poder sair daqui nunca. Eu vou embora. Tá chegando o dia de eu ir embora, mas não quero que você me procure nunca mais. É para o meu bem se você me ama, e é para o seu bem se você se ama. Eu me senti usada. Eu me senti humilhada e mais uma vez descartada, jogada fora. Eu comecei, sabe, a perceber a forma como eu fui usada. Não era de verdade os sentimentos do Luiz Miguel por mim. Porque se fossem sentimentos parecidos, ele teria aceitado a minha proposta. Elas não eram tão malucas assim. Afinal de contas, foi ele que me ensinou, não foi? Foi ele que me ensinou. E ele não estava respeitando o que ele próprio havia me ensinado. Ele me havia dito com todas as letras: não acabarão nunca com o amor, nem as rugas, nem a distância. Está provado, pensado. Provado o quê? Provado que ele estava assim, acabando com o amor.
eu estava decepcionada. Eu estava destruída novamente. Porque ficava estabelecido naquela conversa entre mim e Luiz Miguel que nunca ele iria me levar a sério. Então, passada essa conversa, eu fechei assim a cara, fiquei com raiva, fui para a cozinha e comecei a mexer nas coisas. Sabe a mulher quando está nervosa, que a gente começa a jogar tudo assim na pia com uma certa raiva? Ele percebeu, Luiz Miguel percebeu. Ele veio por trás de mim, me deu um abraço assim por trás, e eu senti naquela hora que ele estava muito afim, novamente, de termos um momento nosso. Eu poderia ter resistido. Eu poderia ter dito não. 1000 vezes não, diante da resposta que ele havia acabado de me dar. Mas, quando eu pensei em falar, ele puxou assim o meu rosto, forçando eu olhar para trás. E ele me beijou novamente a boca. E me arrastou para o meu quarto. E mais uma vez o amor se fez. Fizemos amor novamente. Nesse dia, a loucura ainda foi maior, sabe? A entrega na hora daquele momento meu e dele conseguiu ainda ser maior e mexer demais comigo. Muito, mexeu demais comigo, muito mesmo. E eu nem percebi. E tampouco ele teria percebido, ou com ele foi diferente. Bem, eu vou explicar. Naquele momento aconteceu algo que eu nunca poderia imaginar que pudesse acontecer. Nunca havia acontecido em todos aqueles anos de casados. O Theo voltou para casa fora de hora. Nunca fizera isso. Foi a primeira vez. Só que ele voltou de uma maneira sorrateira. Ele não fez alarde. O Theo entrou em casa, mas em silêncio. Em silêncio não, ele entrou nas pontas dos pés, para não ser percebido, para não ser visto. Ele entrou no quarto, sem ainda ser notado. E diante da loucura que eu vivia com o pai dele, Luiz Miguel, eu também não vi. Mas ele ficou exatamente naquela posição do corredor que dava entre a porta e a entrada até o lugar da cama, escondido ali. Escondido, com o celular, simplesmente filmando tudo o que acontecia entre mim e o pai dele. Filmando com o celular. Quando eu percebi que eu levei aquele susto, ele quem surtou. Quem surtou foi ele e o Theo. O pai dele, o Luiz Miguel, se assustou. Não, eu acho que não se assustou. Ele se manteve tranquilo, como sempre. O Luiz Miguel não falou sequer uma palavra. Ele apenas terminou assim de se vestir e saiu. E saiu de casa. Olha, depois dessa cena, que eu descrevo exatamente com esses detalhes, e depois de tudo que viria a acontecer, e vocês vão entender o que veio acontecer, eu desconfio, sabe, que o Luiz Miguel fez aquilo
para provar para o filho o que acontecia entre mim e ele. Eu não posso chegar a outra conclusão, por mais dura que ela seja, porque essa conclusão a que chego extermina qualquer possibilidade de um dia o Luiz Miguel ter sentido alguma coisa por mim que não o desejo carnal. Isso sim. Mas não teve sequer uma ponta daquilo que ele me ensinou. Não teve. Nada do que ele me ensinou. Aquele poema lindo a respeito do amor, aquele que ele me fez decorar e vivia repetir: não acabarão nunca com o amor, nem as rugas, nem a distância. Está provado, pensado, verificado o amor. Não, isso ele nunca sentiu por mim. Com certeza absoluta, jamais sentira. Senão não teria feito da forma como fez. Então eu acredito que ele mandou uma mensagem para o Theo. Ele mandou uma mensagem para o Theo voltar para casa. O Theo nunca tinha feito isso. Foi a primeira vez em tanto tempo de casamento. Ele volta para casa, ele não faz escândalo, ele entra de maneira sorrateira, em ponta de pé, ele se esconde no corredor do nosso quarto, ele filma o que estava acontecendo. Ele filma. Mas, noutras ocasiões, eu falo: não, mas não é possível. Por que o Luiz Miguel teria a intenção disso? Isso é tão cruel. Isso é tão cruel. Será que ele faria isso com o filho? Mas eu acho que fez. Será que ele faria isso comigo? Por incrível que possa parecer, eu vou usar uma expressão que talvez eu choque muita gente que esteja ouvindo. Eu era ingênuo até ali. Uma ingênua até ali. Será que ele teria coragem de fazer isso comigo? Eu só sei dizer que aquela foi a derradeira vez, foi a última vez que eu vi o Luiz Miguel. Ele partiu para sua cidade, voltou para sua cidade e nem voltou para buscar as coisas dele. Aquele dia foi o dia mais triste da minha vida. E por um momento, sabe, eu desejei até a morte. Eu sou honesto em dizer. Eu desejei mesmo, eu desejei que de repente eu me apagasse. Eu queria sumir. Me senti extremamente usada em tudo. E eu tinha certeza de que talvez o Theo me matasse. E eu desejei que socorresse. Mas não foi o que aconteceu. Não foi. Eu tive sim ainda que aturar naquele dia os gritos, as ofensas do Theo. Olha, me chamar de PUTA foi a coisa mais leve que ele falou. Ele me chamou de tudo que é nome horroroso, tudo que vocês possam imaginar. E o pior é que sequer eu podia reclamar, porque tudo que ele falava parecia que de fato eu havia feito. Discutimos bastante. Eu não consegui ouvir tudo aquilo caladas. Eu também retruquei. Eu também joguei um pouco da culpa para ele. Eu sabia o quanto eu estava errada. Sim, eu tinha consciência, eu tinha noção do quanto eu estava errada. Mas eu não podia ouvir tudo aquilo calada. Eu precisava dividir um pouco daquela culpa. E eu o fiz. Ele então me perguntou se eu tinha feito aquilo com o pai dele apenas por vingança. Ele me fez essa questão, essa pergunta. Foi vingança? Foi por vingança que você fez isso com o meu pai? Foi para se vingar daquela vez que aconteceu comigo? Eu respondi para ele que não. E fui honesta, que aquilo não estava nos meus planos. Eu não tinha a condição e nem a frieza de planejar algo assim.
não era do meu feitio e ele me conhecia bem. Eu sou uma pessoa transparente. Eu sou transparente, tão transparente, que quando eu deixei de amar o Theo, eu acabei demonstrando para ele na hora, tanto que eu só consegui ter uma relação sexual com ele depois de 6 meses após a descoberta da traição, porque eu não sei fingir. Eu não sei fingir. E disse a ele que o Luiz Miguel tinha acontecido para mim como uma paixão. Ele queria saber, mas como que eu poderia ter me apaixonado por um homem de 64 anos? E eu respondi que a idade era o que menos importava, porque o Luiz Miguel procurava me agradar em absolutamente tudo. Até mesmo eu fui dura nessa hora. Até mesmo na cama ele me completava e realizava. Quando eu falei isso, ele não suportou. E foi a primeira vez que o Theo me agrediu. Ele acabou me dando 2 tapas na cara. E em seguida ele começou a quebrar tudo que ele via pela frente da nossa casa. Fez um estrago grande. Cadeira, alguns objetos que estavam sobre a minha penteadeira. Enfim, ele foi quebrando o que via pela frente. Eu sei que eu estava totalmente errada de ter ficado com o pai dele, de ter feito o que eu fiz com o Luiz Miguel. Sabia muito bem disso. Mas sabe, ainda assim ele não tinha o direito de me bater, mas não tinha mesmo. Nenhum homem tem. Nenhum homem tem esse direito de bater numa mulher. É covardia demais. E outra coisa, ele havia me traído e eu não bati nele. Eu não dei tapas nele e ele havia me traído. Ok, alguém dirá, mas tem traição que dói mais e tem traição que dói menos. Será que isso existe? Questiono, sim. Será que isso existe? Quer dizer que a traição do marido em relação à mulher dói menos? E por que dói menos? Por que há essa diferença? Tudo bem que ele não transou com a minha mãe, é verdade. Foi com outra mulher, mas traição para mim acaba tendo o mesmo peso sempre. E olha que da parte dele nem foi apenas uma vez. Eu digo assim, não foi apenas com uma mulher, mas com várias. E eu não bati nele, então bater em mim ele não tinha esse direito. Eu sequer encostei um dedo nele quando descobri tudo que ele havia feito. Ainda naquele dia, ele tirou todas as coisas dele de casa e me disse assim: você nunca mais me procure e nunca mais eu quero te procurar e nem te ver na minha frente. Depois, eu venho buscar as crianças para ficar comigo, passar o fim de semana comigo, e ele partiu. E não foi doído para mim vê-lo partir. Não foi o mais dolorido. O pior para mim era imaginar tudo que tinha acontecido e que aquilo me fizera talvez perder para sempre aquela pessoa que eu acreditava estar amando. Eu me senti até um pouco aliviada quando ele saiu. E me perguntei, por que eu não tomei aquela atitude antes? Por que eu não me separei antes? Eu estava pensando, vocês são testemunhas. Eu estava querendo me separar dele para ficar com o Luiz Miguel. Foi o Luiz Miguel que foi contra. Até isso eu tinha pensado. Então eu, de novo, tive que abandonar a faculdade. Novamente, aquele curso eu não iria concluir. Exatamente porque quem me pagava a faculdade era o meu marido, era o Theo. O que foi doloroso mesmo. E isso sim, foi enfrentar a partir dali a insegurança de ver os meus filhos irem para casa do pai todos os finais de semana. Pois todas as vezes que eles voltavam da casa do pai, eles voltavam tristes,
por terem que ir embora da casa do pai. Quase todos os dias eu escutava, por exemplo, a mais velha, a minha Sofia, os irmãos menores também. Eles me pediam: mamãe, por que a senhora não deixa a gente ficar morando com o papai, mamãe? Nós queremos ficar lá, é tão legal. Lá tem piscina, tem balanço. O pai comprou agora um pula-pula. Ele tinha condição financeira. E eu comecei a perceber que ele estava tirando as crianças de mim, exatamente comprando-as. Não sei se essa expressão é pesada, é devida neste momento, mas a verdade é que meus filhos voltavam tristes da casa dele e reclamavam: ô mamãe, por que a senhora não deixa a gente por lá? Na verdade, o que os meus filhos adoravam era a tal da piscina, era o balanço que havia por lá. Ele ainda comprou um pula-pula. O pai morava numa bela casa. Então, cerca de mais alguns meses depois que nós nos separamos, o meu marido, Theo, ele entrou com um pedido de divórcio. E entrou também com um pedido pela guarda das crianças. Eu liguei imediatamente para o Theo, mas ele disse que a partir daquele momento eu deveria resolver tudo com o advogado dele. Ele não me atenderia mais. Ele disse a mim: eu falei para você o dia que eu saí de casa, não me procure mais. Nunca mais. E nem eu te procuro. Não quero te ver na minha frente. Fala com o meu advogado. E bateu o telefone na minha cara. Theo, ele não queria nada na base da paz. Não. Nada seria de acordo. Era tudo no litigioso, expressão usada por ele. Litígio, é com o meu advogado, é tudo litígio. Ele queria me punir por eu tê-lo traído com o pai. Ele queria tomar os meus filhos. E talvez ele conseguisse, porque eu não tinha renda nenhuma para mantê-los. Meu mundo começa a desabar por completo. Talvez tivesse ficado ainda alguma coluna de pé, mesmo depois daquela destruição toda, no flagrante, na chegada dele, filmando tudo que havia entre mim e o pai dele. Talvez alguma coluna tivesse permanecido de pé. Então eu tive que procurar esses advogados que ficam à disposição das pessoas na chamada Defensoria Pública. Foi lá que eu acabei sendo apresentada a um advogado, Dr. Paulo. E o Dr. Paulo, ele tentou me acalmar. Ele disse que faria de tudo para reverter a situação. E ele me aconselhou de início: olha, faz o seguinte, então a primeira coisa é você arrumar um trabalho, sabe? O mais rápido que você puder. Porque isso vai ser levado em conta pelo juiz depois. Você precisa ter algum ganho. Então, nem que seja para você conseguir um trabalho aí com uma indicação, um amigo, alguém, você precisa de um emprego urgente. E eu vou procurar aqui, na medida do possível, usar provas contra o seu marido, mas eu sei, não é uma causa fácil de ser revertida, de ser ganha, mas eu vou tentar o máximo que eu puder. E essa batalha, a briga, durou cerca de 1 ano. Eu consegui até o emprego, mas o que eu ganhava era tão pouco. Eu não tinha... Olha, uma coisa é você ter a formação. Não adianta você falar para alguém que você fez até o 2º ano de uma faculdade. Não interessa. As pessoas não querem saber. Não existe isso. Não, eu fiz até o 2º ano de psicologia. Ninguém te dá emprego de psicóloga por isso. Você precisa concluir o curso. E isso eu nunca conseguira fazer. Então, eu ganhava muito pouco. E quando teve a audiência definitiva com o juiz,
o que aconteceu num período de 1 ano. A resposta foi a pior: eu perdi. Eu perdi. Eu tinha até arrumado meu trabalho, eu até levei meu holerite, mas era tão pouco. Eu cheguei a desconfiar que talvez, como o pai dele era muito rico, ele também ganhava bem. Eu até desconfiei que talvez ele tivesse comprado alguém na justiça, se bem que o advogado disse-me que isso era impossível, que ele vencera única e tão somente com bases nas provas. Sim, o Theo ficou com a guarda dos nossos filhos. Ele alegou na justiça, através do seu advogado, que, diga-se de passagem, era muito bom, que eu não tinha a menor condição de sustentar as crianças, que eu não teria nem como pagar plano de saúde para elas, mantê-las na escola em tempo integral que estudavam, e disse que o dinheiro que eu recebia só dava para pagar mal o aluguel e conta de luz e de água. Ele até desconfiava da maneira como eu conseguia me nutrir, até isso. Meritíssimo, se ela não está conseguindo se sustentar, como é que ela vai conseguir sustentar 3 crianças na idade dessas? O advogado dele era dos melhores. E o mais incrível foi que, após a audiência, o Theo ainda me ameaçou. Quer dizer, não bastava para ele a vitória na justiça, que já me humilhava àquele ponto, já me deixava totalmente destruída. Não bastava. Ele ainda fez uma ameaça. Escuta aqui, Suelen, se você tentar mais alguma coisa na justiça contra mim, não esqueça, eu tenho um filme, tá? Não foi necessário usá-lo até agora, mas eu tenho um filme de tudo que você fez com o meu pai. Não esqueça que eu filmei. E aquilo eu posso publicar na internet. Será que a sua mãe gostaria de ver? Seu pai? As pessoas da sua cidade? Pense bem. É melhor você ficar bem calada e na sua. Meu Deus. Até essa ameaça ele chegou a fazer. Então eu não tinha chance. Eu não tive. Perdi a guarda da Sofia, do Mateus e do Marcos, e foi triste demais o dia que eles foram embora em definitivo. Eu já não podia mais continuar naquela casa. Mudei de casa. O dinheiro que realmente eu ganhava era muito pouco, e eu não conseguiria nunca pagar o aluguel dali. Foi aí que eu caí numa depressão profunda. Eu não suportava o fato de não poder mais ter os meus filhos. Eu não podia ter os meus filhos mais comigo. Vocês estão acompanhando esse meu relato, vocês sabem o quanto eu lutei por eles. Vocês sabem o sacrifício todo que eu fiz por eles. O Theo, o pai, sim, gostava dos filhos, mas ele jamais deixou os estudos. Ele só aparecia na hora boa. Quem ficou grávida, quem engordou e até foi acusada dessa gordura pelo Theo depois, quem passou por tudo isso, por esse processo, fui eu. Eu tranquei a matrícula tantas vezes. Eu tinha que voltar para casa abandonando os estudos. Meus filhos, eles representavam tudo na minha vida. Eles eram meu mundo. Eu tinha abdicado, sabe, de todos os meus sonhos para cuidar deles. Eu queria os meus filhos comigo. Eu não me conformava de poder vê-los apenas em finais de semana. Não é a mesma coisa. Ficar longe dos meus filhos, isso tirou a minha força, tirou a minha energia. Eu digo mais, tirou a minha vontade de viver. Tirou a minha vontade de viver.
Eu quase que perdi o emprego simples que eu mantinha num supermercado, porque eu não tinha força mais para sair de casa. Claro, a minha mãe ainda dizia que a culpada de tudo isso era eu mesma. Filha, você abriu a sua cova. A minha mãe diz isso para mim. Expressão dela, em que pese toda a ignorância da mamãe. Ela dizia isso achando que estava falando a verdade. Filha, você abriu a sua própria cova. E a minha vida, então, a minha vida se transformou num verdadeiro inferno. A mamãe, embora não soubesse de todos os detalhes, mas ela ficou assim sabendo sobre a traição que eu tive com o Luiz Miguel. Ela não sabia, mas imagine se o filme, se aquilo que o Theo ameaçou chegasse à mão da minha mãe, à vista da minha mãe. Meu Deus do céu. Eu sempre tive essa relação assim estranha com a minha mãe, de muito amor, é verdade, mas também de muito medo, também é verdade. O tempo vai passando, as crianças vão se habituando com a piscina, as crianças vão se habituando com o balanço, com o pula-pula, e tem uma hora que isso vai enjoando, sabe? É verdade, as crianças faziam essa opção naquele início, mas agora, quando elas ficavam comigo no fim de semana, era exatamente o contrário. A minha mais velha, Sofia: mamãe, eu não quero ir, mamãe, para casa do papai, eu quero ficar com você, mamãe. E eu era obrigado a devolver. Os gêmeos, o Marcos e o Mateus, a mesma coisa. Mamãe, eu já não quero mais aquele pula-pula. A piscina é água muito fria, mãe. Eu quero ficar com você. E doía tanto o meu coração, sabe? Ouvir as crianças reclamando, chorando, e eu tinha que devolvê-las pro pai. Oh, Deus meu, como isso doía também o meu coração. Eu comentei isso com aquele advogado, Dr. Paulo. Mas esse Dr. Paulo, esse defensor público, ele falou: o juiz não leva isso em consideração, não. Apenas está provado que o pai é que tem condição de proporcionar uma vida melhor para os menores. E eu acreditava em tudo o que esse advogado falava. Mas quer saber? Talvez ele, o tal de Dr. Paulo, também estivesse, ele sim, recebendo algum dinheiro exatamente para me convencer a não lutar na justiça pelos meus filhos. Porque isso sim acontece. Acho muito improvável, por exemplo, que um pai possa comprar um juiz. Acho isso uma coisa fora da realidade. Mas comprar o próprio advogado, isso não é tão incomum. Às vezes acontece. E eu estou muito certa de que ele talvez tivesse comprado o advogado que me defendia, porque eu não pagava o advogado. Ele era da Defensoria Pública. Os meus dias se transformaram de maneira drástica. E com certeza, eu nunca mais teria a felicidade do meu lado. Cada dia que eu via passar, eu via crescer também dentro de mim um ódio do Theo. Eu não queria sentir isso. O sentimento de ódio é horroroso, eu não queria sentir. A única coisa que me dava forças para me levantar todas as manhãs era a vontade de ter os meus filhos de volta, sabe? Era o único incentivo que eu tinha. E quem sabe um dia poder também assistir uma virada para o lado do Theo e vê-lo na pior. Porque ele tomou as crianças de mim por vingança, isso sim. Porque ele também tinha problemas para ficar com a criança. Até porque ele tinha lá as namoradas dele, eu estou falando no plural mesmo. Ele tinha as namoradas dele, então ele queria ter tempo para ficar com essas mulheres. E as crianças, de certo modo, empatavam. Então ele estava forçando a barra de ficar com as crianças por vingança em relação à minha pessoa. Ele sempre fora na vida delas um pai
se não totalmente ausente, mas distante. Eu não posso afirmar que ele não amasse os filhos, mas não do jeito que eu amava, não da forma como eu amava. Estar longe dos meus filhos, para mim, foi despertando cada vez mais no meu coração uma coisa que eu imaginei que eu não tivesse, sabe? Eu não imaginava que eu pudesse ter crueldade no meu coração, dentro de mim. Eu não imaginava que isso existisse em mim. Mas a distância dos meus filhos, o sofrimento, é por isso que a gente não pode julgar, sabe, as pessoas. É preciso, antes de tudo, antes de julgá-la, em primeiro lugar, reconhecer onde essas pessoas estão. E eu estava muito ferida. Eu estava muito machucada. Vai nascendo em mim um desejo muito grande de vingança. Eu queria ver a destruição daquele homem sem coração que para mim era o Theo. Esses pensamentos me satisfaziam. E num belo dia, aconteceu a grande chance de vingança da minha vida. E essa vingança vocês conhecerão no terceiro capítulo da minha história.